Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo. Pra quem não me conhece, sou o professor João Matos. Hoje a gente está aqui para mais uma aula sobre matemática, análise combinatória. Hoje a gente está trazendo um foco pro CNU, as questões teóricas. No entanto, esse conteúdo é um conteúdo que pega desde o ensino médio a todos os tipos de vestibulares e também concursos públicos. Bom, hoje a gente vai ver o que é análise combinatória, para que ela serve e alguns exemplinhos, certo? A análise combinatória, ela é um ramo da matemática que ela estuda métodos de contagem, certo? Não confundir com probabilidade. Probabilidade estuda a chance de algo acontecer. Análise combinatória estuda de quantas formas algo pode ocorrer. Então, existem cenários diferentes para aplicar cada uma delas. A análise combinatória, ela se prende a vários tipos de maneiras distintas de algo ocorrer, ou possibilidades distintas de algo ocorrer. Então, a gente vai se prender à contagem, certo? Para isso, a gente vai utilizar todo o tempo do princípio fundamental da contagem, ou PFC, certo? Ele é a base da combinatória e ele explica como devemos proceder com o cálculo de possibilidades de algo ocorrer, de algum evento ocorrer, certo? Um ponto interessante e um ponto a se ficar esperto é que o princípio fundamental da contagem, ele manda você multiplicar as coisas, tudo bem. Só que existem situações em que as coisas podem ser somadas. Para isso, a gente tem conectivos lógicos, português mesmo, conectivo no português, na escrita da pergunta, na escrita do texto, a escrita do comando, ele vai trazer o i ou o ou. A regra do i é que quando eu tenho uma situação e outra, as possibilidades, as maneiras da primeira acontecer, multiplica-se com a maneira da segunda acontecer. Se eu tenho situação 1 ou situação 2, então as maneiras da situação 1 se somam com a maneira da situação 2. Para ficar bem claro, o i chama a multiplicação e o ou chama a soma, certo? Então, é o seguinte, o princípio fundamental da contagem manda a gente fazer a interpretação e a multiplicação. Exemplo, considere que uma pessoa possui 3 camisas de cores diferentes, 2 calças de modelos diferentes e 2 sapatos de tipos diferentes. De quantos modos a pessoa pode se vestir. Então, para ela se vestir, ela tem que usar camisa e calça e sapato. Então, eu vou pegar as possibilidades de cada um acontecer e multiplicar, certo? Eu vou ter, 3. 3 o quê? 3 camisas, certo? 3 camisas, eu levo 3. 2 calças, levo 2. E 2 sapatos, levo 2. Então, quando eu multiplicar todo mundo, 3 vezes 2, 6, vezes 2, 12. Então, eu tenho 12 formas para a pessoa se trajar. Beleza. Professor, é simples assim? É. Vai ter questões que vai ser só isso? Vai ter questões que vai ter só isso, certo? Só que aí, a análise combinatória, ela tem uma gama de situações possíveis, ok? Então, a gente divide ela em situações que a gente usa simplesmente o PFC, que é esse tipo de situação. A gente tem uma situação que a gente usa permutação e tem situação que a gente usa combinação e arranjo. Vamos lá. No final de tudo, eu estou sempre usando PFC. O problema é que existem alguns atalhos e algumas formas de questões modelo. Por exemplo, a permutação que eu estou trazendo aqui, ela é uma questão de ordenação, certo? Ordenar coisas. Eu tenho 5 livros para colocar em 5 espaços num estante. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou verificar de quantas formas aqueles livros podem dispor numa prateleira. No entanto, a prateleira só tem 5 espaços que cabem exatamente 5 livros, que são exatamente o que o problema quer. Então, a permutação ela é basicamente uma dança das cadeiras. Eu vou pegar o primeiro livro, colocar no primeiro espaço, testar os outros. Segundo livro, segundo espaço, testar os outros. E por aí vai. No entanto, isso aqui vai trazer um conceito relativamente novo para a gente, que é o fatorial, certo? A gente tem aqui que o P de permutação de n elementos é n fatorial. O que é fatorial? Fatorial é uma multiplicação decrescente. Por exemplo, o 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. O 4 fatorial, o 5 fatorial, por exemplo, o 5 é melhor. O 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, certo?
Aí o resultado dessa multiplicação é o 5 exclamação, beleza? Então, ó, a permutação ela sempre vai tratar de organizar uma quantidade de termos na mesma quantidade de espaços, certo? Então, você vai utilizar a forma permutação igual a n fatorial. O que é o n? Quantidade de objetos da questão. Professor, e essa outra fórmula aí embaixo? Essa outra fórmula aí embaixo, ela não acontece muito nas questões de concurso, mas eu trouxe porque você pode... É bom saber para não ser pego desprevenido. Bom, a permutação pode ter repetições de termos, certo? Ela pode ter repetições de termos. E aí essa repetição, ela tem que ser compensada com uma divisão. Vamos ver aqui nos exemplos como é que tá aparecendo isso, ó. Exemplo. Um grupo de 6 amigos foi assistir um filme no cinema e compraram seus ingressos para a mesma fileira de cadeiras. De quantas formas esses amigos puderam se ajustar na fileira de cadeiras? São 6 amigos, eles vão sentar em 6 lugares, então é uma P6, permutação de 6 elementos, que é 6 fatorial, certo? E aí, a gente 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, beleza? Fazendo rapidinho aqui, 6 vezes 5 é 30, 30 vezes 4 120, e aí 120 vezes 3, 360, vezes 2, 720. Então, teria 720 formas dessas pessoas se alocarem. Outro exemplo, um fotógrafo está ajustando sua câmera para fotografar 5 crianças em um banco. Neste grupo, há 3 meninas e 2 meninos. Então, nossa permutação já vai ter repetições. Porque eu tenho meninas, entre aspas, iguais. Se a característica é só ser menina, eu tenho termos que são iguais. Bom, considerando as posições nas quais as crianças podem se sentar no banco, de quantas formas o fotógrafo pode organizar os meninos e as meninas obtendo fotos diferentes? Então, a gente vai ter uma permutação de 5 crianças, mas repete 3 meninas e 2 meninos, ó. Permutação de 5, só que repete 2 e 3. O que acontece com repetição? Ela vai aparecer na divisão, no denominador, como 2 fatorial e 3 fatorial. Então, daqui pra cá, eu só fiz abrir os números, ó. 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 2 fatorial é 2 vezes 1. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Professor, eu preciso fazer obrigatoriamente essa conta? Não. O que você precisa fazer é os cancelamentos. Eu posso cancelar esse 1 com esse 2 com esse 3 com esse 2 com esse 4. Certo? Então, é bem livre para você fazer simplificações. Não precisa fazer essa conta toda e depois dividir os resultados, certo? Você pode fazer a simplificação numa boa. Ok. Agora a gente vai para o outro tipo de problema. Todos esses caras, permutação, combinação e arranjo, são os filhotes lá da PFC. Só que aí eles exigem situações típicas e pensamentos padronizados, certo? O pensamento da permutação foi o pensamento de ordenação. Aqui, arranjo e combinação são técnicas para fazer a seleção de termos ou coisas nos problemas, certo? Ela tem uma diferença sutil, bem sutil, entre combinação e arranjo, que é pelo enunciado que você pega, pela pergunta. Professor, e quando é que eu vou usar arranjo e combinação? Você vai usar arranjo e combinação, lembra dos meus exemplos dos livros? Que permutação eu tinha que organizar 5 livros em 5 espaços. Agora, eu tenho 10 livros para 5 espaços. Então, a quantidade de coisas é maior do que a quantidade de espaços, certo? Então, eu vou ter que arranjar ou combinar alguns dos caras para caber no problema, certo? E aí, minha conta fica um pouco maior, porque eu não tenho o tantinho certo, eu tenho mais, beleza? Vamos lá, a sutil diferença, né? A combinação, ela não se importa com a ordem de escolha do problema. Já o arranjo, sim. Como assim? Eu vou te dar um exemplo. Eu tô nas Olimpíadas e eu vou participar de uma prova aqui de atletismo. Tem os 3 primeiros, um ganha bronze, outro prata e outro ouro. Fechou? Tenho 10 caras competindo. Então, eu consigo fazer uma combinação de quantas maneiras eu posso trazer esse pódio. Eu vou lá, pego 10 caras e escolho 3. Se eu for fazer uma combinação, eu não me importo com quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro. Então, a ordem de escolha não importa. O lance é ser escolhido. Já arranjo, a ordem importa. Eu quero um cara específico para ser o primeiro, um cara específico para ser o segundo e um cara específico para ser o terceiro. Se eu mudar esses caras de ordem, já é uma nova configuração. O arranjo se importa com a ordem, a combinação não se importa com a ordem. A combinação só quer ser escolhida. Então, vamos para os nossos exemplos. Aqui, isso que eu acabei de falar sobre ordem.
aqui as fórmulas. As fórmulas, eu tenho P elementos no universo e eu quero escolher, na verdade eu tenho P elementos para eu escolher no universo de N. Então é N escolhendo P. Então eu tenho essas formulazinhas envolvendo fatorial. Dá um pause, anota as fórmulas, certo? Que agora a gente vai lá nos exemplos. Exemplo. Em uma prova de natação das Olimpíadas, temos 10 nadadores competindo pelo pódio. De quantas maneiras distintas podemos formar o pódio? Ó, o pódio, ele é 3 lugares, medalha de ouro, medalha de prata, medalha de bronze. Então é importante a ordem de escolha. Então vamos tratar de um arranjo de 10 atletas para escolher 3, certo? 10 atletas para escolher 3. Então seria 10 fatorial dividido por 10 menos 3 fatorial. Lógico, 10 menos 3 fatorial é 7 fatorial. Professor, e agora? Eu tenho que descobrir quanto é 10 fatorial e quanto é 7 fatorial e fazer a divisão? Não. Você vai ter que ter o truque de abrir o fatorial de cima até encontrar o de baixo. Então, 10 é 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, eu só abro até encontrar esse de baixo, ó. Eu só abro o 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7. Por que eu só abro até o de baixo? Porque eu vou cancelar a parte que sobrou, 7 fatorial, com o denominador aqui embaixo. Então, quando eu faço esse cancelamento, sobra só esses 3 primeiros termos, que já me dão a resposta, certo? Nosso próximo exemplo é o exemplo de combinação. Combinação, como vocês já esperam, ele não se importa com a ordem, então o lance seria só ser escolhido. Em um restaurante que oferece 8 opções para montar sua refeição, dentre as quais o cliente pode escolher 4 para cada prato, suponha que um cliente almoçará todos os dias nesse restaurante, enquanto houver opções diferentes. Quantos dias esse cliente poderá almoçar no restaurante sem repetir nenhuma refeição? Então, ó, ele não está especificando que eu quero determinada refeição para ser a primeira, segunda ou terceira. Ele só está pedindo para ser escolhido. Então, eu tenho uma combinação de 8 opções para escolher 4. Como é que fica? Combinação de 8 para escolher 4. 8 fatorial. Aí vem com a fórmula. 8 menos 4 vezes o 4. E aí eu tenho 8 fatorial, 4 fatorial, 4 fatorial. Aí eu vou abrir só o 8 até chegar no 4, ó. Abrir o 8 até chegar no 4, porque aí eu vou cancelar esse de cima com esse de baixo. Eu abri o outro pra gente poder fazer outros cancelamentos, ó. Então, ó, cancelei. Fiquei com 4 vezes 3 vezes 2, certo? Eu posso fazer cancelamento do jeito que eu quiser. Eu posso cancelar o 3 vezes 2 é 6, certo? Então eu cancelo com 6. E o 4 posso cancelar com 8, fica 2. Então fica 2 vezes 7 vezes 5, que é 70. Certo? Eu trouxe só exemplos rápidos e uma aula um pouco corrida para você pegar a diferença da teoria entre cada uma das coisas. PFC, que gera os seus filhos, permutação, arranjo e combinação. Para o vídeo de questões, eu vou deixar nos comentários e vou deixar no card, certo? Muito obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever e até a próxima.